Criançada, tudo bem com vocês? Vamos iniciar mais uma semana, né? E pedindo a Deus que dê tudo certo para todos nós. Olha só, nós vamos fazer uma pequena revisão de português. Quais são os assuntos? Nós vamos estudar hoje o L com som de U. Nós vamos estudar singular e plural, né? Nós vamos estudar masculino e feminino e também aumentativo e diminutivo. Ou seja, o L com som de U, ortografia e os substantivos que eu falei, a parte da gramática. Ó, essa pequena revisão de hoje é para o trabalho avaliativo de vocês. Sabem que vocês vão fazer agora as VGs, né? Na terceira etapa. Então, nós vamos iniciar falando sobre o L com som de U, tá bom? Tá aí no livro Marcha Criança, na página 139. Só falando aqui também um pouquinho, vocês sabem que o trabalho avaliativo de português tem um texto para vocês fazerem a interpretação e tem a ortografia e a gramática, ok? Ainda não estou sabendo a data da entrega, mas não se preocupem, porque na semana vocês vão saber, tá bom? Já sabem que esse trabalho vocês podem imprimir em casa ou lá na escola, vocês podem pegar, tá certo? Então vamos iniciar aqui palavras escritas com a consoante, passarinho cobriu aqui, com a consoante L. Mas, professora, só isso? Com a consoante L? Não. L com som de U. Olha só. Vocês sabiam que o L, ele muda o som por causa da posição que ele ocupa? Se ele estiver no final de uma sílaba, ele tem som de U. Mas se ele estiver no início da sílaba, ele tem som de L. Não muda o som. Vamos ver aqui nas palavras? Olha só. Inteligente. Aqui, a palavra inteligente, ó. Inteli. Como aqui está na terceira sílaba, ó. Inteli. Está iniciando uma sílaba, não tá? Eu falei que se ele estiver no início da sílaba, ele tem som de L. Por isso que aqui a palavra inteligente tem som de L, porque ele está iniciando outra sílaba aqui, inteli, né? A palavra golfinho, ó, gol, tá no final da sílaba, né? Dessa primeira sílaba aqui, ó. Tá vendo? Gol, tem som de U, golfinho, né? A palavra melado, ó, melá, eu risquei aqui. Tá iniciando outra sílaba, ó, e tem som de L. Melá. Né? Melado. Quintal. Aqui, ó, na última sílaba, o L, ó. Quintal. Tá vendo? Mudou o som. Ficou com som de U. Pessoal. Também, ó. Som de U. Tá no final da sílaba. Colega. Colé. Né? Ó. Desculpem que passei demais. Colega. Como tá na segunda sílaba e tá iniciando a sílaba, o L tem som de L. Funil. Olha só. O L tá no final, tem som de U. Funil. Aldeia, ó, final dessa primeira sílaba aqui, ó, al, tem som de U, o L, ó, balde, olha só, o L com som de U, final da sílaba, né? Especial, tá no final, ó, especial, olha só, então o L tem som de U. Aqui já tá no começo, a gente tá vendo, né? Tá iniciando. Lousa, né? Aqui o L no início.
tem som de L. Chacal. Olha só, o L com som de U. Então vocês entenderam, né? Ó, quando o L está no final da sílaba, ele tem som de U. Quando ele está no começo da sílaba, ele tem som de L. Não é no início da palavra, no final da palavra, é sílaba, certo? Agora vocês vão para a página 146, para a gente estudar os substantivos no singular e plural, certo? Aí, 146, 147. Acompanhem aí o livro de vocês. O substantivo singular está dizendo que o substantivo singular indica apenas um elemento, pessoa, objeto e etc. E o substantivo plural indica mais de um elemento, pessoas, animais, objetos e etc. Né? Vocês vão ver um vídeo explicando esse assunto. O substantivo pode variar em número, isto é, pode ser usado no singular ou no plural. No singular, o substantivo indica apenas um elemento. No plural, o substantivo indica mais de um elemento. Os substantivos geralmente fazem o plural com o acréscimo de S no final da palavra. Exemplos: mesa, mesas, cavalo, cavalos, mãe, mães. Veja como se forma o plural dos substantivos terminados em R, S e Z. Exemplos: flor, flores, mês, meses, cruz, cruzes. O plural dos substantivos terminados em R, S, Z se faz com o acréscimo de S. Veja como se faz o plural dos substantivos terminados em M. Trem, trens, álbum, álbuns. O plural dos substantivos terminados em M se faz com a troca de M por NS. Veja como se faz o plural dos substantivos terminados em AL, EL, OL, U. Exemplos: jornal, jornais, carretel, carretéis, lençol, lençóis, azul, azuis. Para fazer o plural dos substantivos terminados em AL, EL, OL, U, tiramos o L e acrescentamos o IS. Atenção! No plural dos substantivos terminados em EL, usamos ES quando o substantivo é oxítono. Exemplo: papel, papéis. EIS quando o substantivo é paroxítono. Exemplo: túnel, túneis. Observamos também o plural dos substantivos terminados em IL. Barril, barris. Réptil, répteis. Conforme a palavra, os substantivos terminados em -an podem fazer o plural de 3 maneiras. Exemplos: mão, mãos, pão, pães, balão, balões. Sabem que na língua portuguesa há 2 gêneros. Quais são? Masculino e feminino. Aí na página 154, está dizendo, ó, substantivo masculino e substantivo feminino. Quais são os artigos que a gente usa antes dos substantivos femininos? Vocês lembram? Para a gente saber se é masculino ou feminino, a gente usa os artigos, né? Então, vamos lá. Feminino, nós usamos o a, as, uma e umas, né? E no masculino? O, os, e uns, certo?
Vamos ver mais um vídeo explicando esse assunto. Algumas regras de formação do feminino. Quando o masculino termina em O, trocamos o O por A. Exemplos: o pato, a pata. O garoto, a garota. Quando o masculino termina em R, S ou Z, acrescentamos um A. Exemplos: o professor, a professora. O freguês, a freguesa. O juiz, a juíza. Atenção! Os substantivos terminados em eis, como freguês, perdem o acento no feminino. Fica freguesa. Outras regras de formação do feminino. Quando o masculino termina em ão, dependendo da palavra, o feminino pode ser feito de 3 formas: trocando o ão por ã, o irmão, a irmã. Trocando o ão por oa, o leão, a leoa. E trocando o ão por ona, o comilão, a comilona. Alguns substantivos não seguem nenhuma das regras anteriores e apresentam formas bem diferentes no masculino e no feminino. Exemplos: o pai, a mãe, o homem, a mulher, o rei, a rainha. Agora vocês vão colocar aí na página 166 que nós vamos ver substantivo aumentativo e substantivo diminutivo. Vocês sabem que o substantivo ele modifica-se em grau para indicar a variação de tamanho dos seres, né? Então, a gente pode falar o substantivo no grau diminutivo e no grau aumentativo. Tá aí na página 166 para vocês lerem. E mais uma vez vocês vão ver um vídeo explicando esse assunto. Para indicar tamanho, podemos variar a forma do substantivo usando no grau diminutivo ou no grau aumentativo. Grau diminutivo. Para formar o diminutivo, usamos geralmente estas terminações: inho, inha, rabo, rabinho, coleira, coleirinha, zinho, zinha, cão, cãozinho, flor, florzinha. Há outras terminações menos comuns. Veja estes exemplos. Forma normal: rio, grau diminutivo: riacho. Forma normal: chuva, grau diminutivo: chuvisco. Forma normal: vila, grau diminutivo: vilarejo. Forma normal: burro, grau diminutivo: burrico. Vejam as terminações: acho, isco, ejo, ico. Forma normal: gota, grau diminutivo: gotícula. Forma normal: rua, grau diminutivo: ruela. Forma normal: ilha, grau diminutivo: ilhota. Forma normal: sala, grau diminutivo: saleta. Terminações: ícola, ela, ota, eta. Grau aumentativo. Para formar o aumentativo, geralmente usamos estas terminações: ão, gato, gatão. Ona, gata, gatona. Zão, pé, pezão. As terminações são ão, ona e ão. Há outras terminações menos comuns. Veja estes exemplos. Forma normal: nariz, grau aumentativo: narigão. Forma normal: copo, grau aumentativo: copase. Forma normal: barca, grau aumentativo: barcaça. Forma normal: muro, grau aumentativo: muralha. Forma normal: cabeça, grau aumentativo: cabeçorra. Forma normal: boca, grau aumentativo: bocarra. Forma normal: voz, grau aumentativo: vozeirão. Forma normal: fogo, grau aumentativo: fogaréu.
Forma normal, corpo. Grau aumentativo, corpanzil. E forma normal, chapéu. Grau aumentativo, chapelão. As terminações: gão, ásio, sá, lhá, orra, arra, eirão, arel, anzil e elão. Nem sempre o diminutivo e o aumentativo indicam variação de tamanho. Eles podem ser usados também para expressar carinho, afeto ou desprezo, zombaria. Observe estes exemplos. Você é meu amorzão. Você é meu amorzinho. Ideia de carinho, afeto. Que homenzinho medroso. Ideia de desprezo, zombaria. O nome das pessoas também podem variar de grau para indicar sentimentos. Veja, Claudinha é minha colega. Indica familiaridade, carinho. Boa jogada, Pedrão. Indica familiaridade, amizade. Meus queridos e queridas, vocês viram aí os vídeos explicando mais ainda o assunto. Olha, esse trabalho avaliativo vocês já sabem como é, né? Vocês já fizeram outros. Vocês podem pesquisar, podem pesquisar no livro, pesquisar na internet. Vocês podem assistir novamente as aulas. Semana passada foi justamente esses conteúdos aqui, né? Foram esses conteúdos. Então, tem bastante, assim, explicações para vocês fazerem um ótimo trabalho, certo? Vocês caprichem, como sempre, sei que vão tirar 10, né? E estudem bastante, tá certo? Um beijão. Deus abençoe vocês. Tchau, tchau.